Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos chegando na área e esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou Ivano Tozin, jornalista aqui da Central de Notícias Uninter e estamos começando mais uma edição do nosso programa Entre no Jogo, voltado para falar sobre esportes, sobre futebol. O assunto de hoje que a gente vai falar é sobre futebol internacional e mais especificamente sobre as expectativas do Campeonato Português e Espanhol, né? Vamos falar como foi a temporada passada, como estão as contratações, como os times estão se movimentando no mercado do futebol. E para isso, já convido meu colega aqui, Gustavo, nosso parceiro, Gustavo Henrique Leal, nosso parceiro de bancada. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Evandro. Olá a todos. E vamos lá, mais um programa para falar de futebol, né? Desses campeonatos que não param em nenhum momento. Vamos lá, empolgado para falar do Campeonato Português e um pouco do Campeonato Espanhol, Evandro. Legal estar aqui, então, com os ouvintes, também com o Gustavo aqui dividindo a bancada. Mas a gente divide a bancada com uma pessoa que a gente conheceu recentemente, uma pessoa especial, que é o Juliano. O Juliano é jornalista lá. Fale um pouco, vamos então dar as boas-vindas aqui para o Juliano Moreira, que é nosso convidado jornalista, que vai também discutir e debater com a gente aqui esses assuntos voltados do futebol internacional. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos falar do futebol português e espanhol. E é um prazer estar aqui com vocês, com o Evandro e o Gustavo. Agora vamos ter o início do campeonato, né, do verão europeu, dia 13 de agosto. Então tem muitas coisas que estão acontecendo. Eu falo aqui da cidade de Jabuti, Paraná, que é norte pioneiro. Ele fica próximo ao sul de São Paulo. Legal, Juliano, legal. O Juliano que que está nesse processo também, para a gente citar, e está nesse processo também de formação do curso de jornalismo aqui pela Uninter. E vamos lá então falar um pouquinho. Muito legal a gente ter essa interação com outros colegas aqui. E vamos então falar um pouquinho da expectativa do Campeonato Português. O que você espera esse ano, Juliana, para essa próxima temporada? O que a gente pode trazer de novidade, né, sobre esse campeonato português? A expectativa é alta, principalmente os três grandes, são o Sporting, o Porto e o Benfica, são os três grandes vencedores do Campeonato Português. E falando que o Campeonato Português é um dos mais polarizados do mundo. Só teve até hoje 5 campeões portugueses. Foram os três grandes que eu citei, e o Belenenses em 1945, e o Boa Vista em 2000, 2001. Então conseguiram os dois, um título cada um, no resto só os três grandes. E expectativa também para a Champions League. Eles vão participar o Porto, o Benfica e o Braga, que chegou em terceiro lugar, vão participar da Champions League e tem grande expectativa nesse ano. Legal, Juliano, legal. Então vamos passar aqui brevemente, rapidinho aqui, só para a gente destacar então algumas informações aqui, principalmente da classificação, já que a gente começou falando um pouquinho de como foi essa temporada passada e também sobre a expectativa. A gente tem aqui como último campeão o Benfica, né, que foi o primeiro colocado, o último campeão, o Porto em segundo e o Braga, né, como o Juliano falou, ficou em terceiro. São os classificados para a Liga dos Campeões, que vão representar Portugal na Champions League. E aí a gente tem também o Sporting, né, que vai disputar a Liga Europa. Então, são esses destaques que a gente pode falar. Além disso, 2 times rebaixados foram o Paços de Ferreira
e também o Santa Clara, rebaixados, além do Marítimo, que caiu no playoff de rebaixamento, né? O que a gente tem de informações do Campeonato Português. Além disso, a gente tem 2 equipes que vão disputar a Conference League. E também, Juliano, para a gente destacar um pouquinho aqui, falando do Benfica, que foi o atual campeão, o que a gente pode trazer de novidades, Juliano, do Benfica? O que esperar dele? Né? O principal favorito, ele, ao lado do Porto, né? Vice-campeão. Mas o que a gente pode trazer de novidades? O que você gostaria de falar sobre as expectativas, então, do Campeonato Português, principalmente em relação às contratações? A gente tem aí o Di Maria, que volta. Fizeram uma festa para ele na recepção aí no Estádio da Luz. Queria que você falasse, então, um pouquinho sobre isso. O Benfica é um gigante clube europeu. Ele é um dos clubes mais antigos e ele tem uma torcida assídua. E a torcedor vai assistir tanto quando o time pequeno português, quando vai jogar lá, Alavés, qualquer time espanhol, ele vai a média de mais de 50 mil torcedores nos jogos. E vamos falar de Portugal, né? Portugal pelo tamanho do Brasil, cabe 96 Portugal no Brasil. Então, é uma realidade diferente aqui do Brasil. Tendo essas 3 grandes equipes, o Benfica é o mais popular. E ele, como a atração do campeonato, ele trouxe o Di Maria. Di Maria veio sem custo do Juventus, da Itália. E hoje, nesse momento, está jogando Benfica e Al Nassr contra Cristiano Ronaldo. Começou às 4h30 o horário de jogo, lá no litoral português. Está tendo esse grande jogo, o público já pode acompanhar as primeiras movimentações do Di Maria. Você falando aqui do Di Maria, o Benfica, ele trouxe do Slava Praga o Davi Jurasek por 14 milhões de euros. Esse é uma grande expectativa nesse jogador da equipe do Benfica. Legal, Juliano. Então, são essas novidades aí de contratações da equipe do Benfica. Depois pode complementar um pouco mais. Eu queria, então, colocar também o Gustavo aqui na conversa, que a gente teve interesse de o Benfica quer contratar um goleiro brasileiro que está se destacando, né? Justamente aqui no sul, né? Diretamente aqui do sul do Paraná, sim, de Curitiba, que é o goleiro Bento, né? Que joga no Atlético Paranaense. Gustavo, o que você acha dessa contratação, essa possível contratação? O Atlético diz que não quer vender agora, mas... É difícil. A gente conhece muito do Campeonato Português porque eles sempre aparecem roubando jogadores brasileiros. Então a gente tem um pouquinho, né, de saber um pouco melhor do Campeonato Português, assim, por conta dos nomes que estão lá, né? A gente já viu grandes jogadores no Campeonato Português, né? O Hulk teve um tempo que jogou no Porto. A gente teve recentemente o Cebolinha no Benfica, mas que não foi, acho que, um grande destaque. Depois acho que o Juliano pode até comentar um pouco melhor. E a gente também pode ver agora que o Campeonato Português, ele tá, assim, subindo o nível aos poucos, né? Grandes contratações, agora chegou o Di Maria, né? E, com certeza, de novo, eles não perdem essa mania, Evandro, de querer levar alguns jogadores nossos. E, claro, o Bento é um baita goleiro, acho que seria um grande reforço pro Benfica. O atual goleiro do Benfica é o Vlaco Dimos, se não me engano, né? Juliano daqui a pouco confirma para mim. E olha, acho que o Bento brigaria muito bem por essa vaga. Acho que ele teria total condições de chegar, ser titular. É um grande goleiro aí e que, querendo ou não, na época do jogador, né? Você começa a se destacar aqui, né? Como grandes jogadores se destacam, mesmo o Hulk, o próprio Cebolinha, até o Neymar, né? É o normal você ir para fora. E às vezes o Campeonato Português é uma grande porta. Legal, Juliano. Então, queria que você comentasse um pouco mais aí sobre o Benfica, se você tem alguma informação a mais para falar sobre o Benfica ou sobre os outros clubes, né, além do Porto.
A gente tem também como novidade aqui a saída do Chernobyl. Ele é um jovem de 22 anos, ele é um jovem de 18 anos que vai jogar pelo PSG. A contratação foi a custo zero. Mas, Juliano, queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre o Benfica ou sobre os outros clubes aí do Campeonato Português. Então, falando em goleiro, o Portugal é o país que mais recebe goleiros brasileiros. Aliás, de brasileiros lá, nessa temporada passada teve 118 atletas brasileiros, que representa 6 brasileiros para cada time, dá uma média. É a maior média que tem de jogadores lá no Brasil. Daí o Benfica também ele está reforçando o meio-campo para o Di Maria. Vai vir um jogador turco que jogou com Igor Paixão, que era ex-Coxa Branca, né? Ele foi grande destaque do campeonato do Feyenoord. Ele é turco, ele jogou o campeonato holandês. O Feyenoord, Orkun Koksu. O Benfica pagou 25 milhões de euros, ele tem 20 anos de idade, ele é habilidoso, driblador, entra fácil na área e ele é uma grande promessa até de outros clubes grandes, Real Madrid, Manchester City, alguns clubes. Teve interesse nele, mas o Benfica conseguiu chegar primeiro nele. Também teve a saída do Gilberto, né, um lateral esquerdo que veio para a SAF do Bahia, pagou 2,5 milhões, e o Benfica, com a saída dele, já está reforçando a equipe. Também temos a equipe do Sporting, que teve a grande venda lá do Sporting, que foi o Gart, o PSG, por 60 milhões de euros. Também teve o jogador Pedro Porro, que foi para o Tottenham por 40 milhões de euros. Isso em reais vai lá para quase 500 milhões de reais. O Sport conseguiu em vendas. Então, os clubes portugueses são grandes compradores e grandes vendedores. Eles compram barato e vendem caro os jogadores. Verdade, Juliano. Então, digamos assim, que Portugal acaba sendo um celeiro aí de surgir novos jogadores, principalmente para a Europa. Exatamente, mano. Foi o que ele disse, né? Apesar de, igual eu falei, né? O Juliano até confirmou a informação. O mercado brasileiro, né? O mercado português, perdão, ele compra muito jogador brasileiro, né? Você viu o dado que ele trouxe ali, o tanto, né? 118 jogadores. Mas também é um mercado que sabe vender, né? É um mercado que sabe vender muito bem seus jogadores quando eles se destacam. O Ugart, que ele falou, estava jogando muito bem, né? Um garoto uruguaio, promissor, muito provavelmente deve estar na próxima Copa do Mundo. E o Pedro Porro, a mesma coisa, um grande jogador também, com potenciais elevadíssimos. Então, a gente tem que reconhecer isso também. Os portugueses, eles também têm... eles conseguem ter essa magia que o Brasil tem um pouco, que a gente tem aqui, né? De vender grandes jogadores, eles também têm essa característica no futebol deles, além de comprar. Verdade, verdade. E são equipes aí sempre... o Porto já foi campeão de uma Champions League. O Benfica também sempre está aí disputando a Champions League, muitas vezes até avançando de fase, enfim. E o Sporting também sempre mostrando presença na Champions League também. Inclusive revelou o Cristiano Ronaldo, aí, um dos maiores jogadores da história do futebol. E para a gente amarrar essa notícia aí, a gente teve também uma especulação para tentar levarem um brasileiro naturalizado português, que é o Otávio, que joga pela seleção de Portugal. Ele foi cogitado a contratação lá no Al Nassr, então um clube também do CR7. Ele que tem 28 anos, naturalizado português, foi um dos destaques do Porto na última temporada, com as suas boas partidas. Ele tem 44 partidas disputadas e marcou 7 gols, anotou 3 assistências e conquistou 2 títulos. Já pelo Porto,
o que levou ele a estar disputando a Copa do Mundo do Catar. Inclusive foi titular 3 vezes durante a Copa do Mundo para a seleção de Portugal. Além disso, a gente tem de destaque no Braga. O Braga contratou o meio-campista Rodrigo Zalazar, ex-Schalke 04, né? Ele é também uruguaio e assinou um contrato de 5 anos com o clube português. De acordo com a imprensa local, o Schalke vai receber cerca de 5 milhões de euros pela venda do atleta. Inclusive, times brasileiros que tentaram a contratação do jogador, entre eles o Santos e o Vasco, né, que tentaram a contratação desse jogador. E também, falando em goleiro, já que o Juliano citou ali, teremos mais um goleiro brasileiro que jogou no Flamengo, que vai jogar pela equipe do Chaves de Portugal, que anunciou o empréstimo do goleiro Hugo Souza, que atuou pelo Flamengo. Ele que tem 24 anos e vai ficar por empréstimo até o final da temporada, ou seja, fica até junho, julho, né, do ano que vem, 2024, jogando pela equipe do Chaves. Acabou perdendo espaço com a chegada do goleiro Santos e também com a ascensão do Matheus Cunha no Flamengo. E aí, Juliano, o que mais que a gente pode falar sobre o Campeonato Português? Queria que você falasse um pouquinho sobre a localização, né? Se você quiser citar algum estádio que você acha legal, né? Que você queira citar, sobre as características de Portugal, essa visão geral do clube, o tamanho dos estádios. Queria que você falasse um pouquinho mais do Campeonato Português para a gente fechar e falar um pouquinho do Campeonato Espanhol também. Então, só fazendo um adendo aos goleiros, né? O Portugal já teve muitos goleiros. O Elton, que foi ex-Vasco da Gama, ele foi também grande ídolo do Porto. Temos o goleiro Júlio César, também grande ídolo do Porto. O Brasil está importando muito técnico. Então, os técnicos portugueses estão tendo muito valor aqui no Brasil. E para lá, eles têm a visão de um goleiro brasileiro. O goleiro brasileiro é de excelência para eles. Que tem grande impulso, né? Impulso, tem habilidade para sair com os pés. Então, o mercado de futebol brasileiro, para goleiro, Portugal, ele é o principal. E o goleiro Bento, ele chegou a oferecer 5 milhões na primeira tentativa, o Atlético já recusou, conforme o Gustavo falou, essa semana eu acho que é decisiva, porque deve ofertar um valor maior para o Bento. Acho que acima de 10 milhões, de acordo com o CNL de Portugal. A equipe do Benfica está com pressa para fechar o elenco, já para começar o Campeonato Português, a Taça de Portugal e a Champions League. Então, falando de Portugal não são 20 clubes, igual os outros países, 18 clubes na primeira divisão. E desses 18 clubes, 9 clubes têm o estádio com a capacidade abaixo de 10 mil. Então, ele tem naquela média lá do tamanho do Germano Krieger, lá do estádio do Operário Ponta Grossa. Então, são estádios bem pequenos, mas são cidades bem bonitas, cidades aconchegantes, né? E a maioria dos clubes, eles estão lá perto de Lisboa, o próximo, a região metropolitana, e próximo também a Porto, que é um pouquinho mais ao norte de Portugal. E daí a média de público deles também ele é mediana, não é tão baixo. Falando em média de público, o salário mínimo lá em Portugal é 760 euros, e em comparação com a Espanha mesmo é 1.089 euros, então aproximado, é um valor inferior. O poder aquisitivo já da espanhol é maior. Tanto que Portugal ele é a sexta liga falando em valores lá para europeu. Primeiro é a língua inglesa, segundo italiano, terceiro espanhol,
Daí que vem a quarta alemã, a quinta francesa e a sexta portuguesa. Para ter essa valorização da liga, é comparado o desempenho dos campeonatos anteriores. Tanto que participou a Europa League, a Champions League, também temos a Conferência League, são 3 campeonatos europeus. Só que nesse ano Portugal está perdendo a vaga de sexta posição para a Holanda. Com o Feyenoord, tem o PSV, né, e o Ajax fizeram os melhores desempenhos da equipe portuguesa. Em relação ao campeonato passado, Porto e Benfica foram bem na Champions League. Porto foi eliminado pela Inter de Milão já nas oitavas de final. E tanto Porto como o Benfica foram líderes dos seus grupos da Champions League. E o Benfica ele foi eliminado nas quartas de final também pelo Inter de Milão. Então a Inter de Milão foi vilão das equipes portuguesas o ano passado. E a Inter de Milão chegou até a final, perdendo para o Manchester City a final. Legal, Juliano, trazer essas curiosidades, né, sobre os estádios, sobre a questão das vagas, né, relacionadas à Champions League. E aí também perguntando aqui para o Gustavo, tá vindo bastante técnicos aí, portugueses, Sim. Principalmente atuar no Brasil. A gente tem uma lista enorme, né, de nomes e até saiu uma notícia que na Série A tem mais técnicos, bateu o recorde pela primeira vez, ter mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. Sim. Queria que você falasse um pouco dessa escola portuguesa e como é que você avalia. Estão fazendo sucesso aqui do Brasil. A gente sabe que Abel Ferreira veio para cá, né, foi campeão, Jorge Jesus foi campeão. Tem outros técnicos que estão indo bem também aqui, mas muitos portugueses vindo para cá. É uma abertura de um mercado europeu para o Brasil, na minha opinião, Evandro. Antes, a seleção brasileira, inclusive, né, tá tentando um estrangeiro. Acho que existia e ainda existe, por parte de alguns torcedores, um preconceito com o técnico estrangeiro. Porque tem toda aquela criação, né, que o Brasil é a melhor seleção do mundo, que ganhou 5 Copas e que tem o futebol que é o melhor do mundo. Então, por muito tempo, a gente viu técnicos só brasileiros. Quantos técnicos brasileiros, né? E aí acontece isso também com grandes técnicos que vão jogar na Europa, né? A gente teve, por exemplo, o Luxemburgo foi treinador do Real Madrid. E hoje algumas pessoas dão risada disso. O Luxemburgo, mas ele foi um dos maiores treinadores do Brasil, de expressão de nome. Só que com o passar do tempo, né, o futebol brasileiro, ele foi, né, os dirigentes, né, falaram, a gente tem que tentar alguma coisa diferente. E aí acho que a primeira grande tentativa e que mostrou que abriu o mercado mesmo foi o Flamengo de 2019, na minha opinião, né. O Jorge Jesus, ele chega aqui e ganha 3 títulos numa única temporada, né, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Acho que a Copa do Brasil não, me equivoquei, mas... Então... assim, ali já mostra para os outros times, uma escola estrangeira aqui pode melhorar nosso futebol. A gente pode modernizar as coisas aqui, um estilo de jogo melhor, com mais criação, de um jeito diferente, de um jeito, né, aquele futebol menos raçudo que a gente chama, né, aquele futebol com garra, né, que é basicamente aquela tática do vou mandar um chutão para frente, ou aquela tática, né, do tabelinha e tudo mais. Não, o futebol, né, europeu, ele vem para modernizar também, né? Ele foge um pouco, né? Tanto que a gente vê o crescimento de técnicos na Série A. Na Série B, nem tanto. Na Série B, a gente ainda vê um futebol forte, né, Evandro? De raça, assim, né? De treinadores muito brasileiros. Né? É um equilíbrio muito forte. Então, acho que é um pouco disso. Eu já queria emendar aqui, Evandro, e perguntar para o Juliano, assim, Juliano, quais são as suas expectativas para a temporada portuguesa? Quem são para você, ou conforme as suas pesquisas e também um pouco da sua opinião, para ganhar título e se tem algum time que esse ano pode surpreender no Campeonato Português? O favorito para o bicampeonato é o Benfica, já trazendo esses novos talentos, Di Maria
buscando um novo goleiro, e ele tem mais dinheiro para buscar mais jogadores. O Sporting, como eu falei, que teve grande venda, vendeu 100 milhões nessa janela de transferência. Ele está agora com 20 milhões para fazer 2 aquisições. Ele está sondando o mercado para um lateral direito e também um volante, a equipe do Sporting. O Sporting que ficou fora da Champions, ele tem que reforçar para o ano que vem. Já a equipe do Porto, o Porto, ele está vindo agora como azarão, digamos assim. Está saindo por fora, trouxe um atacante uruguaio, né, para tentar fazer a marcação dos gols. Mas o ano passado, como ele chegou, avançou nas oitavas, foi líder do grupo. Tanto o Benfica como o Porto pegaram um grupo bem difícil, com o Paris Saint-Germain, com uma equipe bem difícil. Então, esse ano, nós vamos fazer um campeonato, vai ser diferente, por causa que vai mudar a regra da Champions League. A Champions League não terá mais 32 equipes, em 8 grupos com 4 equipes cada. Ela vai mudar para 36 equipes. Dessas 36 serão 4 potes de 8 equipes. Essa transformação já foi trazida pelo Vitor Sérgio Júnior, lá da TNT. Daí também foi confirmada pelo menos da Champions League. E vai ser assim, como a Europa, eles estavam querendo fazer um campeonato de maior qualidade, como o campeonato nacional, a Juventus ela acabou ganhando 9 vezes o italiano. O Bayern de Munique, desde 2013 até 2023, ele está sendo só o Bayern de Munique sendo campeão. Daí o PSG também está ganhando a maioria dos campeonatos franceses, a Copa da França, e está tendo só, o pessoal está brigando por vaga apenas. Então, essa nova Champions League vai ser como se fosse um campeonato, um torneio de pontos corridos, no começo, a primeira fase. Então, digamos que o Benfica caiu no grupo A, ele vai enfrentar 8 equipes europeias. Ele vai pegar 2 equipes do pote 1, que são as melhores equipes, as 2 equipes do pote 2, aí eles vão fazendo a escala, né, dependendo da potência de cada equipe, como foi do campeonato anterior. E esse campeonato agora é decisivo para Portugal para tentar almejar mais vagas, porque senão ela vai diminuir de 2 vagas diretas, 3 vagas diretas, ela vai diminuir para 2. Então, por isso essa briga do Benfica, Porto, o Sporting e o Braga, que são os 4 principais que vão brigar por 2 vagas diretas para essa Champions, que será um grande torneio. Eu acho que vai mudar até a Libertadores. A Libertadores, até em conversa com o pessoal da CONCACAF, há uma projeção também de entrar a equipe dos Estados Unidos, México, e fazer um grande torneio. E até alterando essa vaga brasileira para Libertadores, Sul-Americana, deve ter transformações. Então, Portugal, agora, esse ano é bem decisivo para eles, e a expectativa, o Benfica favorito, o Sport reforçando a equipe agora com essas vendas, vai ter dinheiro em caixa para fazer grandes contratações, e a briga do rebaixamento lá são 3 equipes, né? Dessas 3 últimas colocadas, 16º, 17º e 18º, o 17º e o 18º ele cai para a segunda liga, e o 16º ele vai disputar ainda um play-off com uma equipe terceira colocada da segunda liga, para disputar, para ver quem fica na primeira divisão. Legal, Juliano, legal trazer todas essas características aí do campeonato português. E aí eu queria então puxar aqui, já que falamos um pouquinho da Champions League, vamos falar então do campeonato espanhol, né? Já que fazem
os dois países fazem parte ali, são vizinhos, juntos, né? São juntos, né? Então, e aí a gente pode, então, falar um pouquinho das expectativas do Campeonato Espanhol, que começa no dia 12 de agosto, né, deste ano, e o atual campeão é o Barcelona. E a gente tem já como amistoso de preparação entre as equipes, o Real Madrid e o Barcelona vão se enfrentar no próximo dia 29 de julho, no sábado, em Dallas, em jogo válido pela terceira edição do El Clássico, fora da Espanha, né? Todos os jogos são disputados fora da Espanha e as delegações já desembarcaram por lá, em Los Angeles, para essa série de amistosos que as duas equipes vão realizar. A gente tem como as principais equipes grandes ou maiores, né? Barcelona, Real Madrid e também o Atlético de Madrid. A gente tem como essas equipes que se destacam na maioria dos títulos. O Valência também ali já chegou também, também uma equipe que sempre está no topo. O Villarreal fez uma temporada boa anteriormente, né, nos últimos campeonatos. Isso. Também uma equipe que acabou crescendo. E o Sevilha. E o Sevilha, né, também, que a gente pode destacar como as grandes equipes. Mas aí eu quero trazer aqui o Gustavo para falar para a gente um pouco, fazer essa expectativa geral aí do Campeonato Espanhol. É isso, vamos lá então falar um pouquinho do espanhol. Um breve do espanhol, né? Só relembrando aí, o Barcelona é o atual campeão, né? Ganhou o último ano. Então o Barcelona vem aí de novo para defender seu título. Acho que a principal do Real Madrid, né? A principal contratação do Real Madrid é o Jude Bellingham, de 103 milhões de euros, mas as luzes estão voltadas para Joselu, Evandro, substituto do Benzema. Então acho que é um jogador aí que ele está chegando agora. A busca pelo Real Madrid de um centroavante a gente conhece tem um tempo, né? É a novela com o Mbappé, atacante francês, que atua pelo PSG. E também, recentemente apareceu aí uma suposição pelo Harry Kane, né? O Real Madrid que tem sempre Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Um ataque poderosíssimo. Então tem esses destaques de contratações. É um time que, assim, a gente não pode descartar nunca, né? É um time que vai brigar muito pelos títulos, vai estar sempre ali incomodando os rivais. Então acho que Joselu e Bellingham do Real Madrid são as principais contratações. Tem mais duas vindas, que é o Brahim Dias, que está voltando do Milan por empréstimo. Ele fez boas temporadas pelo Milan, se destacou na Champions League, e agora o Real Madrid parece que está olhando com bons olhos o garoto, sabe? Para ele conseguir se destacar. E uma contratação também interessante do Real Madrid é Arda Güler, uma grande promessa turca, Evandro, 20 milhões de euros no garoto. Foi procurado pelo próprio Barcelona, mas optou o Real Madrid. E então ele é uma expectativa muito alta entre ele com Vinícius Júnior e Rodrigo juntos, que possam fazer uma grande diferença. E no Barcelona, que a gente estava comentando, né, para defender o título espanhol, a vinda João Félix, né, talvez um empréstimo muito cotado, talvez a chegada do João Félix. E a gente tem outras, né? A chegada aí do Oriol Romeu, um volante de peso para o Barcelona. Tem também o Íñigo Martínez, ex-Atlético Bilbao, que é um time também muito conhecido lá da Espanha, 32 anos, jogador experiente. Mas o Barcelona conta também com as saídas de Jordi Alba e Busquets, 2 medalhões do clube. E também do Griezmann, né? A gente não posso esquecer aqui do Griezmann, campeão, né? Também foi embora junto com o Trincão, que foi para o campeonato português, que a gente estava debatendo agora. O Trincão foi para o Sporting, daqui a pouco o Juliano pode comentar um pouco mais. E daí a gente pode também destacar o Atlético de Madrid, né, Evandro? É um time que também está sempre ali incomodando no campeonato espanhol. O Atlético de Madrid traz muitas contratações. Eu vou até dar uma colada de novo aqui, porque são muitos nomes o que o Atlético de Madrid traz. Traz aqui o Javi Galán, é um lateral, por 5 milhões de euros, de 28 anos. Ele já é um pouco experiente, vem do Celta de Vigo, então para completar o elenco aí do Atlético. Depois, Azpilicueta, que chega do Chelsea, jogador
experiente de Copa do Mundo, grande contratação aí, né? Sem custos. Depois vem o zagueiro, esse aqui é difícil falar, hein? Soyuncu, zagueiro do Leicester. Ele, infelizmente, ele teve boas passagens pelo Leicester, né? Fez boas temporadas, ganhou a FA Cup e tudo mais, mas a última foi a pior para ele. O Leicester acabou sendo rebaixado. Mas é um jogador experiente também, que eu acredito que o Atlético contrate para completar o elenco, né? Para fazer algumas partidas ali. Depois, a gente vai ter também um zagueiro aqui da nossa região da América Latina, o Santiago Mourinho. Ele era zagueiro do Racing, do Uruguai, e ele vem aí por 2,7 milhões de anos. Só tem 21 anos, Evandro, cria toda aquela expectativa, né, pro garoto começar, né, a grande promessa. Uruguaio também, uruguaio com grandes nomes por aí. E por fim, acho que hoje, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, o Sevilha, a quarta força da Espanha, ganhou a UEFA Europa League no último ano e também vem muito forte. O destaque para o Sevilha aqui é o Loic Balde, que foi contratado por definitivo, né? Ele já vinha fazendo boas temporadas, foi campeão nessa última. Então o time do Sevilha olhou e falou: olha, como você ganhou aqui, está se destacando, a gente vai pagar e vai ter você aqui com a gente. E também é importante destacar, né, desse início de temporada aqui dos times. O Evandro comentou sobre a chegada dos times em Dallas, né, para todo esse clássico. É um clássico muito bacana, né, Evandro? Para chamar a atenção, para trazer um pouco mais de dinheiro para os times. Mas o Sevilha também teve um desafio nesse último tempo. Ontem, na verdade, a primeira edição do torneio Desafio de Clubes da FIFA, que é o quê? O time da UEFA Europa League, o campeão da UEFA Europa League, contra o campeão da Sul-Americana do ano passado, que foi o Independiente Del Valle. O jogo foi bem legal, 1-1, o time sul-americano bateu de frente, a gente sabe quanto é difícil, né, bater de frente com um time. Equilibrou, mas nos pênaltis não deu, foi 4-1 pro Sevilha nos pênaltis. Então esse é um resumo geralzão aí do que esperar do Campeonato Espanhol. Legal. Gustavo, só para, antes de também passar a bola também lá para outro lado pro Juliano, a gente tem também aqui a contratação do brasileiro Savinho, atacante do Troyes, que vem por empréstimo, ele que tem 19 anos, passou pelo PSG também, e revelado, ele jogou no Galo, não tenho certeza se foi revelado, mas jogou no Galo, né? Então foi um atacante aí que acabou muito novo e tá rodando bastante, Evandro, assim, para a idade dele. Ele tá com 19 anos, aí ele já sai do Galo, vai pro PSG, chega no Troyes, agora tá indo pro Girona, tá adquirindo experiência. Melhor pro futebol dele e melhor pro Brasil, que tá ganhando aí mais uma jovem promessa. E também outra contratação de destaque é o Gundogan, que chega ao Barcelona para ocupar a vaga do Busquets. E ele joga aí de meio campista, né? Pode ser também um armador. Me parece que não é bem a vaga do Busquets, mas que o Pedri possa ocupar também essa vaga como primeiro volante, né? O Busquets, ele é aquele primeiro volante, né? Ele, apesar do passe dele ser muito bom, mas o Gundogan, ele é um segundo volante, um meio campista ali, e acho que pode ser que o Pedri seja recuado para poder jogar como primeiro volante. Ele até já chegou a falar em algumas entrevistas que ele gosta de jogar mais longe do gol, então pode ser uma das opções aí. Do Barça, o Ansu Fati pode ocupar a lateral esquerda no lugar do Alba, ele que é um ponta, né, pela esquerda. De repente uma variação, jogando improvisação, num 3-2-2-3, pode pintar aí como opção. Mas e aí, Juliano? Queria que você falasse um pouco sobre as expectativas do Campeonato Espanhol, o que você achou dessas contratações, do que a gente falou aí, né? Real Madrid ganha dessa vez, Barcelona continua sendo campeão. Deixe seus palpites aí, fale com a gente aí sobre o que você achou dessas contratações, dessas saídas aí, os aspectos gerais do Campeonato Espanhol.
O campeonato espanhol é grande expectativa, né? Ele só perde para o campeonato inglês de investimento. E o Real Madrid, ele fez essas duas grandes contratações, igual o Gustavo falou. O Bellingham, ele chega com o número 5, já coloca, ele é alto, né? Ele até faz uma comparação com o Zidane, ele vai fazer uma função muito boa. E esse jogador turco, que veio do Fenerbahçe, o nome dele, que vamos confirmar aqui, o Güler, meio campo, 18 anos, ele é grande driblador, ele bate faltas, ele tem grande expectativa do torcedor do Real Madrid nele também. Ele deve entrar aos poucos, né, na equipe, ganhando confiança, vai fazer uma equipe muito rápida, o Real Madrid. Já tem Rodrigo, Vinícius Júnior, ele tem o Camavinga, e ele trouxe também o jogador que era do Real Madrid, da base do Real Madrid, estava emprestado, depois ele vendeu o jogador Fran Garcia por Rayo Vallecano e acabou comprando novamente. Os clubes espanhóis, como tem um fair play financeiro, eles não podem gastar mais do que ganham. E cada ano tem uma medida assim que ele tem um teto de gastar. Então, por isso que o Barcelona ele não fez grandes contratações. Veio o jogador, chegou a custo zero do Barcelona, também o Inigo Martínez, zagueiro, experiente, a custo zero. Daí, o investimento foi feito só no Oriol Romeu, volante do Girona, por 5 milhões. Isso nós não estamos contando o Endrick, né, do Real Madrid, logo deve chegar no Real Madrid, e também do jogador do Atlético Paranaense, o Roque, né, chegar no ataque do Barcelona, vai ter grande promessa, Vitor Roque, grande promessa do Barcelona. Desse fair play financeiro, o Vidia Real ele fez um grande caso. Ele conseguiu vender o Jackson para o Chelsea por 37 milhões. Também o Paul Torres, destaque também da equipe, foi para o Aston Villa por 33 milhões. E o Dia foi para o Salernitana da Itália, 12 milhões. Então ele já lucrou muito com esses jogadores. Ele vai ter um caixa agora para fazer investimento e investir em infraestrutura do clube, né? E também da espanhol, nós vamos falar do Atlético de Madrid, que teve esse envolvimento do Griezmann com o Barcelona emprestou o Griezmann, com opção de compra, colocou lá, se ele tivesse tantos minutos jogados, ia custar 40 milhões de euros. O que o Atlético de Madrid fez, não colocou ele em todos os jogos, diminuiu a minutagem e conseguiu adquirir ele por 20 milhões de euros. Então o Barcelona teve grande prejuízo com esse jogador. Também podemos falar do Trincão. O Trincão, o Barcelona investiu 30 milhões no jogador e daí ele teve também um prejuízo, né? O Trincão não jogou tanto no Barcelona, ele foi emprestado ao Wolves da Inglaterra e também agora foi emprestado ao Sporting com 3 milhões. Daí agora o Sporting fez e comprou por 7. Então ele teve um prejuízo de 20 milhões com o Trincão. O Trincão é um direito português, né? É grande promessa da equipe do Sporting para esse ano. O campeonato espanhol tem os estádios, o Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid novinho em folha, o Santiago Bernabéu, o estádio está em reforma, vai ser o melhor estádio do mundo, né, a previsão, e tem um estádio também do Osasuna, e ele diz que é o melhor estádio do mundo para assistir futebol, tem uma inclinação de 40 graus, pelos engenheiros lá de qualquer lugar do campo que você estiver, você enxerga muito bem o jogo, não tem ponto cego, é um dos melhores estádios do mundo, esse do Osasuna. A expectativa do Real Madrid também favorito para disputar a Champions, né? A Champions League, junto com as equipes inglesas, o City,
O Liverpool corre por fora. E o Barcelona, ele está reestruturação do clube. Por esse fair play financeiro, não conseguiu renovar com o Messi. O Messi acabou indo para o PSG da vez passada. Até grandes jogadores, igual o Jorge Alba, saiu da equipe. Mas alguns jogadores ele vai enxugar a folha salarial para trazer jovens promessas para fazer o fortalecimento do Barcelona. E a expectativa é alta também. E para a vaga da Champions League, como eu mencionei anteriormente, as 4 países com melhor ranqueamento, eles têm direito a 4 vagas. Então, os 4 melhores ranqueamentos da Inglaterra, daí nós temos a Itália, a Espanha e a Alemanha. Esses 4 países cedem 4 clubes direto para a Champions League. Então, a Espanha, ela tenta fortalecer para ficar sempre entre os 3 melhores, conseguindo mais vagas, e assim consegue melhor valorização do campeonato. Geralmente transmitida é ESPN, né? ESPN Brasil, transmite a La Liga, e o campeonato português também teve transmissão da ESPN, e a expectativa dos dois campeonatos, o maior sempre é pelo investimento. Mas o português, esse ano, ele cresce nessa briga de querer continuar com a vaga, 2 vagas diretas, 3 vagas diretas para a Champions League. É isso aí então, Juliano, trazendo esses aspectos do Campeonato Espanhol, as curiosidades, as contratações, do que a gente espera. E lembrando aqui também deixar esse convite, né, para todos que estão assistindo essa edição do programa Entre no Jogo, para curtir o canal da rádio, né, e também lembrando que o programa fica disponível no YouTube para você ouvir a qualquer momento e assistir ou compartilhar com quem desejar, com quem quiser, fica gravado disponível no canal do YouTube. Juliano, então, quero lhe agradecer então pela participação hoje aqui no Entre no Jogo e pelas contribuições, né? Muito legal, né, poder participar aqui com a gente fica muito feliz, muito... como que eu posso dizer a palavra, assim, uma inspiração pra gente, né? Também. Trouxe tanto conhecimento pra gente aí, né? Assim, curiosidades bem legais aí sobre o Campeonato Português e sobre o Campeonato Espanhol. E aí eu queria deixar, então, espaço final aí pra você deixar esse agradecimento final aí. Também agradecer ao Gustavo aqui por estar mais uma vez e contribuir com a gente aqui no programa. Travou aqui o meu sinal. Mas é um prazer, foi todo meu participar com vocês, com o Gustavo, o Evandro. Agradecer a esse espaço destinado a fazer uma experiência, né, falar de futebol, que muita gente gosta. Faz parte do jornalismo, né, tanto política, esporte, artes. Então, a gente tem que estar sempre atento e falar de campeonato português. Vou dedicar agora no blog, Futebol Lusitano, blog.wordpress.com. Vou dedicar esse ano a cobrir as notícias dos principais acontecimentos do Campeonato Português. E agradecer ao Uninter também por esse espaço da Rádio Uninter, de grande vantagem para todos os alunos, e dizer que quem tiver oportunidade tiver em dúvida de matricular na Uninter jornalismo, ele é uma excelente faculdade e tanto na prática ela dá muitas oportunidades, como participei no festival de cinema com o Evandro, agradecer o professor, né, a coordenadora, a Larissa,
do espaço do cinema. E esse do futebol, então, fechou com chave de ouro, Evandro. Legal, então, Gustavo, deixar você encerrar aí, deixar suas considerações finais. Obrigado, Juliano, por participar com a gente na edição de hoje. Eu que agradeço aqui, Evandro. Até uma próxima. Sempre um prazer debater aqui com vocês. E esperamos aí que no futuro a gente comente mais. E sucesso também pro Juliano aí na carreira dele. Também desejo sucesso aí pro Juliano no blog, no canal do YouTube que ele está montando, né, que consiga trazer as melhores informações do Campeonato Português para todos. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.